A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, a todas as irmãs. Quem fala com vocês é a irmã Selma e eu te convido a meditarmos na palavra do Senhor no dia de hoje. Vamos abrir a palavra do Senhor, capítulo 1, Isaías. Vamos ler Isaías 18 ao 20. Vinde, então, arguir-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quisertes e ouvirtes, comereis o bem desta terra. Mas se recusartes e fosse rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Aqui é o profeta Isaías falando. O profeta Isaías ali profetizou, ao reino do norte, ao reino do sul. Profetizou ao longo do seu ministério, a respeito de Judá. Ele profetizou ali naquela época a qual o povo, o reino, foi dividido no reino do norte e o reino do sul. E os dois reinos, na época de Isaías, estavam desviados da presença de Deus. Ambos, os dois reinos, estavam perdidos espiritualmente e começaram a buscar, recorrer a nações a qual serviam outros deuses. Tiraram o foco de Jesus. Então aqui ele profetiza, as 12 tribos, a Israel, mas ele se refere aqui para as 12 tribos, inclusive, Judá. Então, a época a qual o povo dá perdido, espiritualmente olhando, tirando o foco do Senhor Jesus. E ele fala: vinde, então. Deus não queria condenar, não queria destruir o povo, a sua nação, seus filhos. Ele está falando que ele perdoaria tudo, mas para isso eles tão somente precisavam se arrepender. E ele pede para que eles venham e se arrependam. E fala, que ainda que os pecados estejam vermelhos como a escarlate, ele vai tornar branco como a neve. Branco como a lã. Porque esse é o amor do nosso Deus. Então ele perdoaria tudo, mas eles só precisavam se arrepender, que ia cessar todo o mal. Deus precisava que eles obedecessem a sua palavra. Para isso, eles precisavam obedecer. O que fala, Fala disso no versículo 16 e 19. Se quisesse ouvir. Então, eles precisavam querer e ouvir. O perdão divino fica à disposição de todos os pecadores que confessam a Deus e os seus pecados e se arrependem e aceitam a purificação promovida, vinda da parte de Deus. Então, seu perdão, a sua purificação, só vem da parte de Deus. Então, você precisa se arrepender, confessar os seus pecados a Deus. Não é a homem, é a Deus. E aí, se arrepender, que a sua purificação vai vir da parte do Senhor. Mediante a quê, irmãos? Mediante ao sangue de Jesus Cristo. Ele pagou o preço na cruz por mim e por você. Então precisamos ir a ele. Aqueles que rejeitam a misericórdia de Deus na sua rebeldia e apegam-se aos seus caminhos, vai se perder. Não adianta. Ele falou sobre isso no versículo 20.
Mas se recusar, se fosse rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, hoje ele fala: vinde, vinde a mim. Se arrependa dos vossos pecados, independente qual pecado que você tem, qual pecado é um vício, é a prostituição, é o adultério, qual pecado que está tentando te aprisionar. Jesus Cristo é a libertação desse pecado no dia de hoje. Mas ele está falando: vinde, que eu vou te purificar. Eu vou tornar esse pecado. Eu vou te limpo. Eu vou te limpar desse pecado. Eu vou fazer você ficar puro, branco, como a lã, como a neve. Somente Jesus pode te perdoar de pecado, somente Jesus pode te tornar puro e te libertar de pecado. Mas para isso você tem que querer, você tem que ouvir e querer. E aí sim são processos. E se você recusar, vai ter consequência. Mas se você não recusar, se você está ouvindo essa palavra, se essa palavra chegou a você no dia de hoje, é porque ainda há tempo. Deus está falando: tem tempo. O inimigo não vai tragar a sua vida. Tem tempo. Se arrependa e venha a Ele. Então entrega os seus pecados a Jesus e peça purificação, santificação pelo sangue de Jesus, que purifica e limpa de todo e qualquer pecado. Entenda essa palavra no dia de hoje, ainda há tempo. Então vamos orar. Pai amado, Pai querido, eu intercedo neste momento, papai, por vidas a qual estavam sendo acusadas por Satanás. Vidas que pensavam que o seu pecado não haveria perdão. E o Senhor nos ensinou no dia de hoje que há perdão para aqueles que fizerem o processo de vir ao Senhor, se arrepender, porque aí sim o Senhor vai tornar brancos purificados. Só não há jeito para aqueles que se recusarem o amor do Senhor, para aqueles que não virem até o Senhor, para aqueles que não se arrependerem. E aí sim vão ser devorados, destruídos pelos seus próprios pecados. Mas para aquele que deseja sair do pecado, há sim essa oportunidade, há sim esse perdão, porque no dia de hoje o Senhor Jesus estende a mão e diz: vinde, que eu vou tornar branco como a neve, aleluias! Oh, Jesus! Branco como a lã. Somente Jesus pode fazer isso. Somente Jesus pode te perdoar, aleluias. Aí aonde você estiver, abra a tua boca e diz: Senhor, eu me arrependo do meu pecado. Me lava, me purifica, me santifica. Porque só assim, papai, eu me parecerei contigo, Senhor Jesus. Oh, aleluia, papai. Vai encontrando vidas. Que essa palavra chegue como resposta que ainda há esperança, enquanto a vida há esperança que o Senhor quer. E precisa de uma posição, de um querer de sair do pecado, que o Senhor ajuda aquele que toma a decisão de sair, de largar o pecado. E o Senhor Jesus diz: saia enquanto há tempo. Te alerta, saia enquanto há tempo no dia de hoje, papai. Encontra vidas nesse momento e transforma a vida de um pecador em uma pessoa lavada, santificada, transformada, remida pelo sangue de Jesus. Que essa palavra seja resposta para a tua vida no dia de hoje. Não há pecado que o meu Deus, o nosso Pai, o nosso ajudador, não possa perdoar, lavar, purificar e santificar. Que essa palavra te alcance. Em nome de Jesus. Amém.